A Carta aos Romanos. Capítulo 1. Paulo, escravo de Cristo Jesus e chamado para ser apóstolo, separado para proclamar as boas novas de Deus, que ele havia prometido por meio de seus profetas nas Escrituras Sagradas a respeito do seu filho, que veio da descendência de Davi segundo a carne, mas que, com poder, foi declarado Filho de Deus segundo o Espírito de Santidade, por meio da ressurreição dentre os mortos. Sim, Jesus Cristo, nosso Senhor, por intermédio de quem recebemos bondade merecida e um apostolado, para que haja obediência pela fé entre todas as nações com respeito ao seu nome. Nações entre as quais vocês também foram chamados para pertencer a Jesus Cristo. A todos os que estão em Roma como amados de Deus, chamados para ser santos. Que vocês tenham bondade merecida e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Em primeiro lugar, por meio de Jesus Cristo, agradeço ao meu Deus por todos vocês, porque se fala da sua fé no mundo inteiro. Pois Deus, a quem presto serviço sagrado com o meu espírito, proclamando as boas novas a respeito do seu Filho, é minha testemunha de que eu menciono vocês sem cessar nas minhas orações, rogando que, se de todo possível, eu agora consiga finalmente ir visitá-los, se essa for a vontade de Deus. Pois desejo muito vê-los, para lhes transmitir algum dom espiritual, a fim de que vocês sejam firmados. Ou melhor, para nos encorajarmos mutuamente por meio da nossa fé, tanto a sua como a minha. Mas não quero que vocês fiquem sem saber, irmãos, que muitas vezes quis visitá-los para conseguir alguns frutos também entre vocês, assim como entre as demais nações. No entanto, fui impedido até agora. Sou devedor tanto a gregos como a estrangeiros, tanto aos instruídos como aos sem instrução. Assim, estou ansioso para declarar as boas novas também a vocês que estão em Roma. Pois eu não me envergonho das boas novas. Elas são de fato o poder de Deus para a salvação de todo aquele que tem fé, primeiro do judeu e também do grego. Pois nelas a justiça de Deus é revelada pela fé e para a fé, assim como está escrito: mas o justo viverá em razão da fé. Pois a ira de Deus se revela desde o céu contra toda a impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade de modo injusto. Porque o que se pode saber sobre Deus é bem claro entre eles, visto que Deus o tornou claro a eles. Pois as suas qualidades invisíveis, isto é, seu poder eterno e divindade, são claramente vistas desde a criação do mundo, porque são percebidas por meio das coisas feitas, de modo que eles não têm desculpa. Porque, embora conhecessem a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe agradeceram, mas os seus raciocínios se tornaram fúteis, e o seu coração insensato ficou obscurecido. Embora afirmassem ser sábios, tornaram-se tolos, e transformaram a glória do Deus imortal em algo semelhante à imagem do homem perecível, bem como de aves, de quadrúpedes e de répteis. Portanto, Deus, em harmonia com os desejos do coração deles, os entregou à impureza, para que desonrassem o seu próprio corpo. Eles trocaram a verdade de Deus pela mentira, e veneraram e prestaram serviço sagrado à criação, em vez de ao Criador, que é louvado para sempre. Amém. É por isso que Deus os entregou à paixão vergonhosa, pois tanto as mulheres entre eles trocaram o uso natural de si mesmas por outro contrário à natureza, como também os homens abandonaram o uso natural da mulher e ficaram violentamente inflamados de paixão uns pelos outros, homens com homens, praticando o que é obsceno e recebendo em si mesmos a plena punição pelo seu erro. Como não quiseram reconhecer a Deus, Deus os entregou a um estado mental reprovado, para fazerem coisas que não deviam fazer. E eles estavam cheios de todo tipo de injustiça, impiedade, ganância e maldade, cheios de inveja, assassinato, briga, engano e malícia. Eram cochichadores, caluniadores, tinham ódio de Deus. Eram insolentes, arrogantes, presunçosos, inventores de coisas más, desobedientes aos pais, sem entendimento, desleais nos acordos, desnaturados e sem misericórdia. Embora eles conheçam muito bem o justo decreto de Deus, de que os que praticam essas coisas merecem a morte,
não somente continuam a fazê-las, mas também aprovam os que as praticam. Capítulo 2. Por isso, ó homem, seja você quem for, se julga a outros, você não tem desculpa, pois, ao julgar, condena a si mesmo, porque você que julga pratica as mesmas coisas. Ora, sabemos que o julgamento de Deus está de acordo com a verdade e é contra os que praticam essas coisas. Mas será que você, ó homem, que julga os que praticam essas coisas, mas faz as mesmas coisas, pensa que escapará do julgamento de Deus? Ou você despreza as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, por não saber que Deus, na sua bondade, está tentando levá-lo ao arrependimento? Mas, segundo a sua teimosia e o seu coração que não se arrepende, você está acumulando para si mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo julgamento de Deus. E ele retribuirá a cada um segundo as suas obras. Dará vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, buscam glória, honra e vida imperecível. No entanto, para os que criam conflitos e desobedecem à verdade, mas obedecem à injustiça, haverá indignação e ira. Haverá tribulação e aflição para toda pessoa que faz o mal, primeiro para o judeu e também para o grego, mas glória, honra e paz para todo aquele que faz o bem, primeiro para o judeu e também para o grego, pois com Deus não há parcialidade. Pois todos os que pecaram sem lei também morrerão, mas todos os que pecaram debaixo de lei, por lei serão julgados. Pois não são os que ouvem a lei que são justos diante de Deus, mas os que cumprem a lei é que serão declarados justos. Pois quando pessoas das nações que não têm lei fazem por natureza as coisas exigidas por lei, essas pessoas, embora não tenham lei, são uma lei para si mesmas. Elas mesmas demonstram que têm a essência da lei escrita no coração, ao passo que a consciência delas também dá testemunho, e pelos seus pensamentos elas são acusadas ou até mesmo desculpadas. Isso acontecerá no dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar as coisas secretas dos homens, segundo as boas novas que eu declaro. Mas, se você leva o nome de judeu e confia na lei e se orgulha de Deus, se conhece a sua vontade e sabe discernir as coisas excelentes porque é instruído à base da lei, se está convencido de que é guia de cegos, luz para os que estão na escuridão, educador de insensatos, instrutor de criancinhas, e tem a estrutura do conhecimento e da verdade que se encontram na lei, então você, que ensina a outros, não ensina a si mesmo? Você que prega, não furte, furta? Você que diz, não cometa adultério, comete adultério? Você que abomina os ídolos, rouba templos? Você que se orgulha de ter lei, desonra a Deus pela sua transgressão da lei? Pois o nome de Deus está sendo blasfemado entre as nações por causa de vocês, assim como está escrito. De fato, a circuncisão só tem valor se você guarda a lei. Mas se você é transgressor da lei, a sua circuncisão se tornou incircuncisão. Portanto, se um incircunciso guardar as justas exigências da lei, não será a incircuncisão dele considerada como circuncisão? E aquele que é fisicamente incircunciso, ao cumprir a lei, julgará a você, que é transgressor da lei, apesar de ter o código escrito e a circuncisão. Porque não é judeu quem o é por fora, nem é a circuncisão algo feito por fora, na carne. Mas judeu é quem o é no íntimo, e a sua circuncisão é a do coração, por espírito, e não por um código escrito. O louvor dessa pessoa vem de Deus, não de homens. Capítulo 3. Qual é então a vantagem do judeu, ou qual é o valor da circuncisão? Grande em todos os sentidos. Em primeiro lugar, aos judeus foram confiadas as proclamações sagradas de Deus. O que acontece então? Se alguns não tiveram fé, será que a falta de fé deles anulará a fidelidade de Deus? Certamente que não. Mas seja Deus verdadeiro, mesmo que todo homem seja mentiroso, assim como está escrito, para que fique provado que és justo nas tuas palavras e venças quando fores julgado. No entanto,
O que diremos se a nossa injustiça ressalta a justiça de Deus? Será que Deus é injusto quando expressa a sua ira? Estou falando em termos humanos. De modo algum. Se não, como Deus julgará o mundo? Mas, se pela minha mentira a verdade de Deus tem sido ainda mais destacada para a glória dele, por que então eu sou condenado como pecador? E por que não dizer, assim como alguns falsamente afirmam que dizemos, façamos coisas más para que venham coisas boas? A condenação desses homens está de acordo com a justiça. Então, o que concluímos? Estamos em melhor situação? De jeito nenhum. Pois já provamos que tanto os judeus como os gregos estão todos debaixo do pecado, assim como está escrito: não há nenhum justo, nem sequer um. Não há quem tenha entendimento. Não há quem procure a Deus. Todos se desviaram, todos eles se tornaram inúteis. Não há quem mostre bondade, nem mesmo um só. Sua garganta é uma sepultura aberta. Eles enganam com sua língua. Há veneno de serpente atrás dos seus lábios, e sua boca está cheia de maldições e de amargura. Seus pés são velozes para derramar sangue. Há ruína e desgraça nos seus caminhos, e não conhecem o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz, ela dirige aos que estão debaixo da lei, a fim de que toda boca se cale, e o mundo inteiro fique sujeito à punição diante de Deus. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele por obras exigidas por lei, pois o que vem por meio da lei é a plena consciência do pecado. Mas agora, sem depender de lei, foi revelada a justiça de Deus, da qual a lei e os profetas dão testemunho. Sim, a justiça de Deus por meio da fé em Jesus Cristo, para todos os que têm fé. Porque não há distinção. Pois todos pecaram e não atingem a glória de Deus. E é como dádiva que são declarados justos pela sua bondade imerecida, por meio do livramento pelo resgate pago por Cristo Jesus. Deus apresentou Cristo como oferta para a propiciação por meio da fé no seu sangue. Deus fez isso para demonstrar sua própria justiça, pois na sua tolerância estava perdoando os pecados cometidos no passado. Fez isso para demonstrar a sua justiça no presente, de modo que ele fosse justo também ao declarar justo o homem que tem fé em Jesus. Onde está então o motivo para se orgulhar? Foi eliminado. Por meio de que lei? A das obras? Não, por meio da lei da fé. Pois nós concluímos que o homem é declarado justo pela fé, sem depender de obras exigidas por lei. Ou será que Deus é somente Deus dos judeus? Não é também Deus de pessoas das nações? Sim, também de pessoas das nações. Visto que Deus é um só, ele declarará justos os circuncisos em resultado da fé e os incircuncisos por meio da sua fé. Então, abolimos a lei por meio da nossa fé? De modo algum. Pelo contrário, confirmamos a lei. Capítulo 4. Sendo assim, o que diremos que Abraão, nosso antepassado segundo a carne, obteve? Por exemplo, se Abraão tivesse sido declarado justo em resultado de obras, ele teria razão para se orgulhar, mas não diante de Deus. Pois o que diz certa passagem das Escrituras? Abraão depositou fé em Jeová, e isso lhe foi creditado como justiça. Ora, o pagamento do homem que trabalha não é considerado como bondade merecida, mas como algo que se deve a ele. Por outro lado, ao homem que não realiza obras, mas deposita fé naquele que declara justo o ímpio, a sua fé é creditada como justiça. Da mesma forma, Davi também fala da felicidade do homem a quem Deus credita justiça independentemente de obras. Felizes aqueles cujos atos contra a lei foram perdoados e cujos pecados foram cobertos. Feliz o homem cujo pecado Jeová de modo algum levará em conta. Será que essa felicidade, então, é somente para circuncisos ou é também para incircuncisos? Pois dizemos, a fé que Abraão tinha lhe foi creditada como justiça. Em que circunstâncias lhe foi creditada como justiça? Quando já estava circuncidado ou quando era incircunciso? Ele ainda não havia sido circuncidado, era incircunciso.
E ele recebeu um sinal, isto é, a circuncisão, como selo da justiça resultante da fé que tinha enquanto era incircunciso, para que ele fosse o pai de todos os que têm fé enquanto são incircuncisos, a fim de que se creditasse justiça a eles, e para que ele fosse pai de descendência circuncisa, não só dos que praticam a circuncisão, mas também dos que andam nas pisadas da fé que nosso pai Abraão tinha enquanto era incircunciso. Porque não foi por meio da lei que Abraão ou sua descendência receberam a promessa de que ele seria herdeiro de um mundo, mas foi por meio da justiça resultante da fé. Pois, se os que confiam na lei são herdeiros, a fé se torna inútil e a promessa foi anulada. Na realidade, a lei produz a ira, mas onde não há lei, também não há transgressão. Por isso, a promessa vem por meio da fé, para que seja segundo a bondade merecida, a fim de que esteja assegurada toda a descendência de Abraão, não somente aos que estão debaixo da lei, mas também aos que têm a fé demonstrada por Abraão, que é o pai de todos nós. Como está escrito: Eu fiz de você pai de muitas nações. Isso se deu à vista de Deus, em quem ele tinha fé, aquele que dá vida aos mortos e fala das coisas que não existem como se existissem. Embora estivesse além de esperança, mas baseando-se na esperança, ele teve fé em que se tornaria pai de muitas nações, de acordo com o que havia sido dito: assim será a sua descendência. E, embora não enfraquecesse na fé, pensava no seu próprio corpo, então já como que morto, visto que ele tinha cerca de 100 anos de idade, e também no estado morto do ventre de Sara. No entanto, por causa da promessa de Deus, ele não vacilou com falta de fé, mas se tornou poderoso pela sua fé, dando glória a Deus, plenamente convencido de que aquilo que ele havia prometido também era capaz de fazer. Portanto, isso lhe foi creditado como justiça. No entanto, as palavras "isso lhe foi creditado" não foram escritas somente por causa dele, mas também por nossa causa, a quem isso será acreditado, porque cremos naquele que levantou Jesus nosso Senhor dentre os mortos. Ele foi entregue por causa das nossas falhas, e foi levantado para que fôssemos declarados justos. Capítulo 5. Portanto, agora que fomos declarados justos em resultado da fé, desfrutemos de paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem também obtivemos, pela fé, acesso a essa bondade merecida em que agora nos encontramos. E alegremo-nos com base na esperança de participar da glória de Deus. Não somente isso, mas alegremo-nos também ao passar por sofrimentos, pois sabemos que o sofrimento produz perseverança. A perseverança, por sua vez, uma condição aprovada. A condição aprovada, por sua vez, esperança. E a esperança não leva à decepção, porque o amor de Deus foi derramado em nosso coração por meio do Espírito Santo que nos foi dado. Pois realmente, enquanto ainda éramos fracos, Cristo morreu por homens ímpios no tempo determinado. Dificilmente alguém morreria por um justo, embora por um homem bom alguém talvez se atreva a morrer. Mas Deus recomenda a nós o seu próprio amor, por Cristo ter morrido por nós enquanto ainda éramos pecadores. Assim, visto que agora fomos declarados justos pelo seu sangue, com muito mais certeza seremos salvos da ira por meio dele. Pois se nós, quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus por meio da morte do seu Filho, com muito mais certeza seremos salvos pela sua vida, agora que estamos reconciliados. Não somente isso, mas também nos alegramos em Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem recebemos agora a reconciliação. É por isso que, assim como por meio de um só homem o pecado entrou no mundo, e a morte por meio do pecado, e desse modo a morte se espalhou por toda a humanidade, porque todos haviam pecado. Pois o pecado já existia no mundo antes da lei, mas, quando não há lei, ninguém é acusado de cometer pecados. Ainda assim, a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre os que não haviam cometido pecado semelhante à transgressão de Adão, o qual tem similaridade com aquele que viria. Mas a dádiva não é como a falha. Pois se pela falha de um só homem muitos morreram, quanto mais a bondade merecida de Deus e a sua dádiva, por meio da bondade merecida de um só homem, Jesus Cristo, transbordaram para muitos.
também não se dá com a dádiva o mesmo que se deu por meio daquele que pecou. Pois o julgamento que veio depois de uma única falha foi a condenação, mas a dádiva que veio depois de muitas falhas foi uma declaração de justiça. Pois se a morte reinou por meio de um só homem pela falha dele, quanto mais aqueles que recebem a abundância da bondade merecida e da dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um só, Jesus Cristo. Portanto, assim como uma só falha resultou em pessoas de todo tipo serem condenadas, assim também um só ato de justificação resulta em pessoas de todo tipo serem declaradas justas para a vida. Pois, assim como por meio da desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos serão feitos justos. A lei veio para que as falhas se multiplicassem. Mas, onde o pecado se tornou abundante, a bondade imerecida se tornou ainda mais abundante. Com que objetivo? Para que, assim como o pecado reinou junto com a morte, assim também a bondade merecida reinasse por meio da justiça e levasse a vida eterna, por intermédio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Capítulo 6. O que diremos então? Continuaremos no pecado para que a bondade merecida aumente? Certamente que não. Visto que morremos com relação ao pecado, como podemos ainda continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós, que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele por meio do nosso batismo na sua morte, a fim de que, assim como Cristo foi levantado dentre os mortos por meio do poder glorioso do Pai, assim também nós vivamos uma vida nova. Se fomos unidos a ele na semelhança da sua morte, certamente seremos também unidos a ele na semelhança da sua ressurreição. Pois sabemos que a nossa velha personalidade foi pregada na estaca junto com ele, a fim de que o nosso corpo pecaminoso perdesse seu poder, de modo que não fôssemos mais escravos do pecado. Pois quem morreu foi absolvido do seu pecado. Além do mais, se morremos com Cristo, cremos que também viveremos com ele. Pois sabemos que, agora que foi levantado dentre os mortos, Cristo não morre mais. A morte não domina mais sobre ele. Pois a morte que ele morreu de uma vez para sempre com relação ao pecado, mas a vida que ele vive com relação a Deus. Assim também vocês, considerem-se mortos com relação ao pecado, mas vivos com relação a Deus por meio de Cristo Jesus. Portanto, não deixem que o pecado continue a reinar em seus corpos mortais, fazendo com que vocês obedeçam aos seus desejos. Nem continuem a apresentar os seus corpos ao pecado como armas da injustiça, mas apresentem-se a Deus como pessoas que passaram da morte para a vida. Apresentem também os seus corpos a Deus como armas da justiça. Pois o pecado não deve dominar sobre vocês, visto que vocês não estão debaixo de lei, mas debaixo de bondade imerecida. O que concluímos então? Cometeremos pecado, já que não estamos debaixo de lei, mas debaixo de bondade merecida? Certamente que não. Não sabem que, se vocês se apresentam a alguém como escravos para lhe obedecer, são escravos daquele a quem obedecem, quer do pecado que leva à morte, quer da obediência que leva à justiça? Mas graças sejam dadas a Deus, pois, embora no passado vocês tenham sido escravos do pecado, tornaram-se obedientes de coração ao padrão de ensinamento a que foram entregues. Sim, uma vez que foram libertados do pecado, vocês se tornaram escravos da justiça. Estou falando em termos humanos por causa da fraqueza da sua carne, pois, assim como vocês apresentaram os seus membros como escravos à impureza e ao que é contra a lei, resultando no que é contra a lei, apresentem agora os seus membros como escravos à justiça, o que levará à santidade. Pois, quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres com respeito à justiça. Quais eram então os frutos que vocês produziam naquele tempo? Coisas das quais se envergonham agora, pois o fim dessas coisas é a morte. No entanto, agora que foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que estão produzindo é a santidade, e o fim será a vida eterna. Pois o salário pago pelo pecado é a morte, mas a dádiva que Deus dá
é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Capítulo 7. Será que vocês não sabem, irmãos? Pois estou falando aos que têm conhecimento de leis, que a lei domina sobre o homem enquanto ele vive. Por exemplo, a mulher casada está amarrada por lei ao seu marido enquanto ele viver. Mas se o marido morrer, ela ficará livre da lei do seu marido. Por isso, enquanto o seu marido viver, ela será chamada de adúltera caso se torne de outro homem. Mas se o marido morrer, ela ficará livre da lei dele, de modo que não será adúltera caso se torne de outro homem. Assim, meus irmãos, vocês também morreram para a lei por meio do corpo do Cristo, para pertencerem a outro, aquele que foi levantado dentre os mortos, a fim de produzirmos fruto para Deus. Pois, quando vivíamos de acordo com a carne, os desejos pecaminosos despertados pela lei agiam em nosso corpo para produzir frutos que levam à morte. Mas agora fomos libertados da lei, porque morremos para aquilo que nos restringia, a fim de sermos escravos num novo sentido, por meio do Espírito, e não no velho sentido, por meio do código escrito. O que diremos então? Será que a lei é pecado? Certamente que não. Na verdade, eu não teria conhecido o pecado se não fosse a lei. Por exemplo, eu não teria conhecido a cobiça se a lei não dissesse "não cobice". Mas o pecado, aproveitando-se da oportunidade dada pelo mandamento, produziu em mim todo tipo de cobiça, pois sem lei, o pecado estava morto. De fato, antes, sem lei, eu estava vivo. No entanto, ao chegar o mandamento, o pecado voltou a viver, mas eu morri. E o mandamento, que era para levar a vida, descobri que levava à morte. Pois o pecado, aproveitando-se da oportunidade dada pelo mandamento, me seduziu e por meio deste me matou. Assim, a lei em si mesma é santa, e o mandamento é santo, justo e bom. Portanto, será que o que é bom causou a minha morte? Certamente que não. Mas o pecado fez isso, para que fosse exposto como pecado, produzindo em mim a morte por meio do que é bom, de modo que, por meio do mandamento, o pecado se tornasse muito mais pecaminoso. Pois sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido como escravo ao pecado. Pois não entendo por que ajo assim. Pois não pratico o que quero, mas faço aquilo que odeio. No entanto, se faço aquilo que não quero, concordo que a lei é boa. Mas então não sou mais eu quem está agindo, é o pecado que mora em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não mora nada de bom. Pois tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não tenho a capacidade de realizá-lo. Pois não faço o bem que quero, mas o mal que não quero é o que pratico. Se então faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, é o pecado que mora em mim. Percebo assim a seguinte lei no meu caso: quando quero fazer o que é certo, está presente em mim o que é mal. Eu realmente tenho prazer na lei de Deus, segundo o homem que sou no íntimo, mas vejo em meu corpo outra lei, guerreando contra a lei da minha mente e me levando cativo à lei do pecado que está no meu corpo. Homem miserável que eu sou! Quem me livrará do corpo que é submetido a essa morte? Dou graças a Deus por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim, com a minha mente, eu mesmo sou escravo da lei de Deus, mas com a minha carne, escravo da lei do pecado. Capítulo 8. Portanto, não há nenhuma condenação para os que estão em união com Cristo Jesus. Pois a lei do Espírito que dá a vida em união com Cristo Jesus libertou você da lei do pecado e da morte. O que a lei era incapaz de fazer, visto que era fraca por causa da carne, Deus fez por enviar o seu próprio Filho na semelhança da carne pecaminosa para eliminar o pecado. E assim condenou o pecado na carne, para que as justas exigências da lei se cumprissem em nós, que não andamos de acordo com a carne, mas de acordo com o Espírito. Pois os que vivem de acordo com a carne fixam a mente nas coisas da carne, mas os que vivem de acordo com o Espírito, nas coisas do Espírito. Pois fixar a mente na carne significa morte, mas fixar a mente no Espírito significa vida e paz. Porque fixar a mente na carne significa inimizade com Deus, visto que a carne não está em sujeição à lei de Deus,
De fato, nem pode estar. De modo que os que vivem em harmonia com a carne não podem agradar a Deus. No entanto, vocês não vivem em harmonia com a carne, mas com o Espírito, se o Espírito de Deus realmente mora em vocês. Mas, se alguém não tem o Espírito de Cristo, essa pessoa não pertence a ele. Se, porém, Cristo está em união com vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Portanto, se o Espírito daquele que levantou a Jesus dentre os mortos mora em vocês, aquele que levantou a Cristo Jesus dentre os mortos também dará vida aos seus corpos mortais por meio do Espírito dele, que mora em vocês. Assim, irmãos, estamos sob obrigação, mas não para com a carne, ou seja, para viver de acordo com a carne. Pois, se vocês viverem de acordo com a carne, certamente morrerão. Mas, se pelo Espírito entregarem à morte as práticas do corpo, vocês viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são realmente filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito de escravidão, que causasse novamente temor, mas receberam um espírito de adoção como filhos. E é por meio desse espírito que clamamos: Abba, Pai! O próprio Espírito dá testemunho com o nosso espírito de que somos filhos de Deus. Então, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus, mas co-herdeiros com Cristo, desde que soframos com Ele, para que também sejamos glorificados com Ele. Portanto, eu considero os sofrimentos da época atual como não sendo nada em comparação com a glória que será revelada em nós. Pois a criação está esperando com viva expectativa a revelação dos filhos de Deus. Porque a criação foi sujeita à futilidade, não de sua própria vontade, mas pela vontade daquele que a sujeitou, à base da esperança de que a própria criação também será libertada da escravidão à decadência e terá a liberdade gloriosa dos filhos de Deus. Pois sabemos que toda a criação junta continua a gemer e a sentir dores até agora. Não somente isso, mas também nós mesmos, que temos as primícias, isto é, o Espírito, sim, nós mesmos gememos em nosso íntimo, ao passo que esperamos ansiosamente a adoção como filhos, sermos livrados do nosso corpo por meio de resgate. Pois fomos salvos nessa esperança. Mas a esperança que se vê não é esperança, pois como uma pessoa pode esperar por uma coisa que ela vê? Mas, se esperamos por aquilo que não vemos, continuamos a aguardar com viva expectativa e perseverança. Do mesmo modo, o Espírito também nos ajuda na nossa fraqueza, pois o problema é que às vezes não sabemos o que precisamos pedir em oração, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos não pronunciados. No entanto, aquele que examina os corações sabe a intenção do Espírito, porque este intercede a favor dos santos em harmonia com a vontade de Deus. Nós sabemos que Deus faz com que todas as suas obras cooperem para o bem daqueles que amam a Deus, os que são chamados segundo o seu propósito. Porque aqueles a quem ele primeiro deu consideração, a esses também predeterminou que fossem modelados à imagem do seu Filho, para que este fosse o primogênito entre muitos irmãos. Além disso, aos que ele predeterminou, também chamou, e aos que chamou, também declarou justos. Finalmente, aos que ele declarou justos, também glorificou. O que diremos então sobre essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Visto que ele nem mesmo poupou o seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, será que, junto com ele, não nos dará também bondosamente todas as outras coisas? Quem levantará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os declara justos. Quem os condenará? Cristo Jesus é aquele que morreu, e ainda mais, é aquele que foi levantado, aquele que está à direita de Deus e que também intercede por nós. Quem nos separará do amor do Cristo? Será tribulação, ou aflição, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Assim como está escrito: por tua causa, o dia inteiro somos entregues à morte. Somos considerados como ovelhas destinadas ao abate. Pelo contrário,
Em todas essas coisas saímos completamente vitoriosos, por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem governos, nem coisas presentes, nem coisas por vir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Capítulo 9. Digo a verdade em Cristo. Não estou mentindo, visto que a minha consciência dá testemunho comigo em Espírito Santo. Tenho uma grande tristeza e uma dor incessante no coração, pois desejaria que eu mesmo fosse separado do Cristo como amaldiçoado em favor dos meus irmãos, meus parentes segundo a carne, os israelitas. A eles pertencem a adoção como filhos, a glória, os pactos, a concessão da lei, o serviço sagrado e as promessas. A eles pertencem os patriarcas, e deles descendeu o Cristo segundo a carne. Deus que está sobre tudo seja louvado para sempre. Amém. No entanto, não é que a palavra de Deus tenha falhado, pois nem todos os que são descendentes de Israel são realmente Israel. Nem são todos eles filhos por serem descendência de Abraão. Em vez disso, o que será chamado sua descendência virá por meio de Isaque. Quer dizer, os filhos na carne não são realmente os filhos de Deus, mas os filhos da promessa é que são considerados a descendência. Pois a palavra da promessa era a seguinte: virei nesta época e Sara já terá um filho. Isso aconteceu não apenas naquela ocasião, mas também quando Rebeca concebeu filhos de um só homem, Isaque, nosso antepassado. Pois, quando os filhos ainda não tinham nascido, nem praticado nada de bom ou de ruim, a fim de que o propósito de Deus com respeito à escolha continuasse a depender não de obras, mas daquele que chama, foi dito a ela: o mais velho será escravo do mais novo. Assim como está escrito: amei a Jacó, mas odiei a Esaú. O que diremos então? Há injustiça da parte de Deus? Certamente que não. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e terei compaixão de quem eu tiver compaixão. De modo que isso não depende da vontade da pessoa ou do seu esforço, mas de Deus, que tem misericórdia. Pois certa passagem das Escrituras diz a Faraó: é exatamente por esta razão que deixei você permanecer, para que, no seu caso, eu mostre o meu poder e para que o meu nome seja declarado em toda a terra. Portanto, ele tem misericórdia de quem ele quer, mas deixa ficar obstinado a quem ele quer. Você me dirá então: por que ele ainda acusa as pessoas? Pois quem pode ir contra a vontade dele? Mas quem é você, ó homem, para discutir com Deus? Será que a coisa moldada diz àquele que a moldou: por que você me fez assim? O quê? Será que o oleiro não tem autoridade sobre o barro para fazer da mesma massa um vaso para uso honroso e outro para uso desonroso? Que diremos então se Deus, mesmo querendo demonstrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, tolerou com muita paciência os vasos da ira preparados para a destruição? E que dizer se ele fez isso a fim de dar a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, que ele preparou antecipadamente para a glória, isto é, em nós, a quem ele chamou, não somente dentre os judeus, mas também dentre as nações? É conforme ele diz também em Oséias: aos que não são meu povo, eu chamarei de meu povo, e aquela que não era amada, de amada. E no lugar onde foi dito a eles: vocês não são o meu povo, ali serão chamados de filhos do Deus vivente. Além disso, Isaías clama a respeito de Israel: embora o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, apenas o restante será salvo. Pois Jeová exigirá uma prestação de contas dos habitantes da terra, de forma completa e sem demora. Também, conforme Isaías predisse, se Jeová dos exércitos não nos tivesse deixado uma descendência, teríamos ficado como Sodoma e nos teríamos tornado semelhantes a Gomorra. O que diremos então? O seguinte: pessoas das nações, embora não se empenhassem pela justiça, alcançaram a justiça,
a justiça que resulta da fé. Mas Israel, embora se empenhasse por uma lei de justiça, não alcançou essa lei. Por que não? Porque se empenharam por ela não por meio da fé, mas como se pudessem alcançá-la por meio de obras. Tropeçaram na pedra de tropeço, conforme está escrito: Vejam, eu ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha que faz cair. Mas quem basear nela a sua fé não ficará decepcionado. Capítulo 10. Irmãos, o que eu realmente desejo de coração e suplico a Deus por eles é que sejam salvos. Pois posso testemunhar que eles têm zelo por Deus, mas não segundo o conhecimento exato. Pois, por não conhecerem a justiça de Deus, mas buscarem estabelecer a sua própria, não se sujeitaram à justiça de Deus. Porque Cristo é o fim da lei, para que todo aquele que exercer fé possa alcançar a justiça. Pois Moisés escreve sobre a justiça que vem por meio da lei. O homem que fizer estas coisas viverá por meio delas. Mas a justiça resultante da fé diz: Não diga no seu coração: quem subirá aos céus, isto é, para fazer Cristo descer, ou quem descerá ao abismo, isto é, para fazer Cristo subir dentre os mortos. Mas o que ela diz? A palavra está perto de você, na sua própria boca e no seu próprio coração, isto é, a palavra da fé que estamos pregando. Pois, se você declarar publicamente com a sua boca que Jesus é Senhor, e no seu coração tiver fé em que Deus o levantou dentre os mortos, você será salvo. Porque com o coração se tem fé visando a justiça, mas com a boca se faz declaração pública visando a salvação. Pois certa passagem das Escrituras diz: Ninguém que basear nele a sua fé ficará decepcionado. Pois não há distinção entre judeu e grego. O mesmo Senhor está sobre todos, e é rico para com todos os que o invocam. Pois todo aquele que invocar o nome de Jeová será salvo. Mas como o invocarão se não depositaram fé nele? E como depositarão fé naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? Por sua vez, como pregarão a menos que tenham sido enviados? Assim como está escrito: Como são lindos os pés daqueles que declaram boas novas de coisas boas. No entanto, nem todos obedeceram às boas novas. Pois Isaías diz: Jeová, quem depositou fé no que falamos? De modo que a fé segue ao que se ouve. E o que se ouve vem por meio da palavra a respeito de Cristo. Mas eu pergunto: será que ficaram sem ouvir? Ora, de fato, o som dele saiu por toda a terra, e a sua mensagem até os confins da terra habitada. Novamente pergunto: será que Israel não compreendeu? Primeiro, Moisés diz: Eu provocarei vocês ao ciúme por meio daquilo que não é nação. Eu provocarei vocês à ira violenta por meio de uma nação insensata. E Isaías ousa dizer: Fui achado por aqueles que não me buscavam. Tornei-me conhecido pelos que não perguntavam por mim. Mas ele diz com respeito a Israel: O dia inteiro estendi as mãos a um povo desobediente e obstinado. Capítulo 11. Pergunto então: será que Deus rejeitou o seu povo? De modo algum, pois eu também sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, a quem primeiro deu consideração. Vocês não sabem o que certa passagem das Escrituras diz sobre Elias, quando ele clamou perante Deus contra Israel? Jeová, mataram os teus profetas, derrubaram os teus altares, e só eu sobrei. E agora estão tentando tirar a minha vida. No entanto, o que a proclamação divina disse a ele? Ainda tenho 7.000 homens que não se ajoelharam diante de Baal. Do mesmo modo, também na época atual, há um restante, segundo uma escolha por meio da bondade imerecida. Ora, se é por bondade imerecida, não é mais por meio de obras. Senão, a bondade imerecida não seria mais bondade imerecida. O que diremos então?
Aquilo que Israel tanto busca não obteve, mas os escolhidos obtiveram. Os outros ficaram insensíveis, assim como está escrito: Deus lhes deu um espírito de profundo sono, olhos que não veem e ouvidos que não ouvem, até o dia de hoje. Também Davi diz: que a mesa deles se torne laço, armadilha, pedra de tropeço e retribuição para eles. Que os olhos deles se escureçam para que não consigam ver, e que tu lhes encurves as costas continuamente. Então pergunto: será que eles tropeçaram e caíram definitivamente? Certamente que não. Mas por causa do passo em falso deles, há salvação para pessoas das nações, para provocá-los ao ciúme. Ora, se o passo em falso deles significa riquezas para o mundo, e a sua diminuição significa riquezas para pessoas das nações, quanto mais riquezas o pleno número deles significará. Agora falo a vocês que são pessoas das nações. Visto que sou apóstolo para as nações, glorifico o meu ministério para ver se de algum modo posso provocar meu próprio povo ao ciúme e salvar alguns deles. Pois, se o fato de eles terem sido rejeitados significa reconciliação para o mundo, o que significará o fato de serem aceitos, se não vida para os que estavam mortos? Além disso, se a parte da massa considerada como primícias é santa, a massa inteira também é santa. E se a raiz é santa, os ramos também são. No entanto, se alguns dos ramos foram arrancados, e você, apesar de ser oliveira silvestre, foi enxertado entre eles e se tornou participante da riqueza da raiz da oliveira, não trate os ramos com arrogância. Se, porém, você os tratar com arrogância, lembre-se de que você não sustenta a raiz, mas a raiz o sustenta. Você dirá então: alguns ramos foram arrancados para que eu fosse enxertado. Muito bem. Foram arrancados porque não tiveram fé, mas você está de pé pela fé. Não seja arrogante, mas tenha temor. Pois, se Deus não poupou os ramos naturais, também não poupará você. Considere, portanto, a bondade e a severidade de Deus. Há severidade para com aqueles que caíram, mas para com você há a bondade de Deus, desde que permaneça na sua bondade. Senão você também será cortado fora. E eles também, se deixarem de ser pessoas sem fé, serão enxertados, pois Deus é capaz de enxertá-los novamente. Pois, se você foi cortado da oliveira que é silvestre por natureza, e foi enxertado numa oliveira cultivada, o que é contrário à natureza, quanto mais serão os ramos naturais enxertados de volta na sua própria oliveira. Pois não quero, irmãos, que vocês desconheçam este segredo sagrado, a fim de que não se tornem sábios aos seus próprios olhos. Parte de Israel ficou insensível até que entrasse o pleno número de pessoas das nações, e dessa maneira todo Israel será salvo. Assim como está escrito: o libertador sairá de Sião e afastará de Jacó as práticas ímpias. E este é o pacto que farei com eles quando eu tirar os seus pecados. É verdade que, com respeito às boas novas, eles são inimigos, para o benefício de vocês. Mas, com respeito à escolha de Deus, são amados por causa dos antepassados deles. Pois as dádivas e a chamada de Deus são coisas nas quais ele não voltará atrás. Pois, assim como antes vocês eram desobedientes a Deus, mas agora foram tratados com misericórdia por causa da desobediência deles, assim também eles agora têm sido desobedientes, resultando em misericórdia para vocês, para que eles também sejam agora tratados com misericórdia. Pois Deus fez de todos eles prisioneiros da desobediência, a fim de tratar a todos eles com misericórdia. Como são profundas as riquezas, a sabedoria e o conhecimento de Deus! Como são insondáveis os seus julgamentos e impenetráveis os seus caminhos! Pois quem chegou a conhecer a mente de Jeová? Ou quem se tornou seu conselheiro? Ou quem primeiro deu algo a ele, de modo que ele lhe deva retribuir? Porque todas as coisas são dele, e por ele, e para ele. Glória a ele para sempre. Amém.
Capítulo 12. Portanto, eu lhes suplico, irmãos, pelas compaixões de Deus, que apresentem o seu corpo como sacrifício vivo, santo e aceitável a Deus, prestando assim um serviço sagrado com a sua faculdade de raciocínio. E parem de se amoldar a este mundo, mas sejam transformados, renovando a sua mente, a fim de comprovar por si mesmos a boa, aceitável e perfeita vontade de Deus. Pois, por meio da bondade imerecida que me foi concedida, digo a cada um de vocês que não pense de si mesmo mais do que é necessário pensar, mas que cada um pense de um modo que revele bom senso, conforme a medida de fé que Deus lhe deu. Pois, assim como temos muitos membros em um só corpo, mas os membros não têm todos a mesma função, assim também nós, embora muitos, somos um só corpo em união com Cristo, mas individualmente somos membros que pertencem uns aos outros. Temos dons que diferem segundo a bondade imerecida que nos foi concedida. Sendo assim, se o dom é o de profecia, profetizemos conforme a nossa fé. Se é o de servir, sirvamos. Aquele que tem o dom do ensino, que ensine. Aquele que tem o dom de encorajar, que encoraje. Aquele que distribui, faça-o generosamente. Aquele que preside, faça-o com diligência. Aquele que mostra misericórdia, faça-o com alegria. Que o amor de vocês seja sem hipocrisia. Abominem o que é mal, agarrem-se ao que é bom. Com amor fraternal, tenham ternos sentimentos uns pelos outros. Tomem a iniciativa em honrar uns aos outros. Sejam diligentes, não preguiçosos. Sejam fervorosos no espírito. Trabalhem como escravos para Jeová. Alegrem-se na esperança. Perseverem sob tribulação. Perseverem em oração. Partilhem com os santos o que vocês têm, segundo as necessidades deles. Sempre mostrem hospitalidade. Abençoem os que perseguem vocês. Abençoem e não amaldiçoem. Alegrem-se com os que se alegram. Chorem com os que choram. Tenham para com os outros a mesma atitude que vocês têm para consigo mesmos. Não fixem a mente em coisas grandiosas, mas deixem-se guiar pelas coisas humildes. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não retribuam a ninguém mal com mal. Preocupem-se com o que é bom aos olhos de todas as pessoas. Se possível, no que depender de vocês, sejam pacíficos com todos. Não se vinguem, amados, mas deem lugar à ira, pois está escrito: a vingança é minha, eu retribuirei, diz Jeová. Mas, se o seu inimigo estiver com fome, dê-lhe algo para comer. Se ele estiver com sede, dê-lhe algo para beber, pois, fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixe vencer pelo mal, mas continue vencendo o mal com o bem. Capítulo 13. Todos estejam sujeitos às autoridades superiores, pois não há autoridade sem a permissão de Deus. As autoridades existentes foram colocadas por Deus em suas posições relativas. Portanto, quem toma posição contra a autoridade, toma posição contra a ordem estabelecida por Deus. Os que tomam posição contra ela trarão condenação sobre si mesmos. Pois os governantes não são temidos por aqueles que praticam boas ações, mas por aqueles que praticam más ações. Você quer ficar livre do medo da autoridade? Faça sempre o bem e receberá louvor dela, pois ela é serva de Deus para você, para o seu bem. Mas, se você faz o que é mal, tenha medo, porque não é sem motivo que a autoridade traz a espada. Ela está a serviço de Deus para executar vingança e expressar ira contra quem pratica o que é mal. Portanto, é necessário que vocês estejam em sujeição, não somente por causa dessa ira, mas também por causa da sua consciência. É por isso também que vocês pagam impostos, porque eles estão a serviço de Deus e prestam esse serviço constantemente. Deem a todos o que lhes é devido. A quem exigir imposto, o imposto. A quem exigir tributo, o tributo. A quem exigir temor, tal temor. A quem exigir honra, tal honra. Não devam nada a ninguém, a não ser amar uns aos outros.
pois quem ama o seu próximo cumpre a lei. Pois os mandamentos: não cometa adultério, não assassine, não furte, não cobice, e qualquer outro mandamento que exista, se resumem nestas palavras: ame o seu próximo como a si mesmo. O amor não faz o mal contra o próximo. Portanto, o amor é o cumprimento da lei. E façam isso porque vocês sabem em que época estamos, que já é hora de despertarem do sono, pois agora a nossa salvação está mais próxima do que quando nos tornamos crentes. A noite está bem avançada, o dia está próximo. Portanto, rejeitemos as obras da escuridão e revistamo-nos das armas da luz. Andemos decentemente, como em pleno dia, não em festas descontroladas e bebedeiras, nem em relações sexuais imorais e conduta insolente, nem em brigas e ciúmes. Mas revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. Capítulo 14. Acolham o homem que tem fraquezas na fé, mas não façam julgamentos sobre opiniões divergentes. Um homem tem fé para comer de tudo, mas o homem que é fraco só come verduras. Quem come, não menospreze aquele que não come, e quem não come, não julgue aquele que come, pois Deus o acolheu. Quem é você para julgar o servo de outro? É para o seu próprio Senhor que ele fica de pé ou cai. De fato, ele ficará de pé, pois Jeová pode fazê-lo ficar de pé. Uma pessoa considera um dia mais importante que outro, ao passo que outra pessoa considera todos os dias iguais. Que cada um esteja plenamente convencido na sua própria mente. Quem guarda o dia, guarda-o para Jeová. E quem come, come para Jeová, pois agradece a Deus. E quem não come, deixa de comer para Jeová, e mesmo assim agradece a Deus. De fato, nenhum de nós vive somente para si mesmo, e ninguém morre somente para si mesmo. Pois, se vivemos, vivemos para Jeová. Se morremos, morremos para Jeová. Portanto, quer vivamos, quer morramos, pertencemos a Jeová. Pois com este objetivo Cristo morreu e voltou a viver, para ser Senhor tanto dos mortos como dos vivos. Mas por que você julga o seu irmão? E você, por que menospreza o seu irmão? Pois todos nós compareceremos perante o tribunal de Deus. Porque está escrito: tão certo como eu vivo, diz Jeová, diante de mim todo joelho se dobrará e toda língua reconhecerá abertamente a Deus. Assim, cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Portanto, não julguemos mais uns aos outros, mas, em vez disso, estejam determinados a não pôr uma pedra de tropeço ou um obstáculo diante de um irmão. Sei e estou convencido no Senhor Jesus que nada é impuro em si mesmo. Somente quando alguém considera algo como impuro, então para ele é impuro. Pois, se o seu irmão se ofende por causa de um alimento, você não está mais andando de acordo com o amor. Não arruíne pelo seu alimento aquele pelo qual Cristo morreu. Portanto, não deixem que se fale mal do bem que vocês fazem. Pois o reino de Deus não tem a ver com comida e bebida, mas com justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Pois quem trabalha dessa forma como escravo para Cristo, agrada a Deus e tem a aprovação dos homens. Assim, empenhemo-nos pelas coisas que promovem a paz e pelas coisas que edificam uns aos outros. Parem de demolir a obra de Deus só por causa do alimento. É verdade que todas as coisas são puras, mas é prejudicial para o homem comer se isso for causar tropeço. É melhor não comer carne, nem beber vinho, nem fazer nada que leve o seu irmão a tropeçar. A fé que você tem, guarde-a para si diante de Deus. Feliz é aquele que não condena a si mesmo por aquilo que aprova. Mas se alguém tem dúvidas e come, já está condenado, porque não come com base na fé. E tudo que não se baseia na fé é pecado. Capítulo 15. Mas nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos que não são fortes, e não agradar a nós mesmos. Que cada um de nós agrade ao seu próximo, para o bem dele,
para edificá-lo, pois nem mesmo Cristo agradou a si mesmo. Mas, assim como está escrito, os insultos daqueles que te insultam caem sobre mim. Pois todas as coisas escritas anteriormente foram escritas para nossa instrução, a fim de que, por meio da nossa perseverança e por meio do consolo das Escrituras, tivéssemos esperança. Que o Deus que dá perseverança e consolo lhes conceda terem entre si a mesma atitude que Cristo Jesus teve, para que, unidos e com uma só voz, vocês glorifiquem ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, acolham uns aos outros, assim como Cristo também acolheu vocês, visando glória para Deus. Pois eu lhes digo que Cristo se tornou servo dos circuncisos para mostrar a veracidade de Deus e confirmar as promessas que ele fez aos antepassados deles, e para que as nações glorificassem a Deus pela sua misericórdia. Assim como está escrito: é por isso que te reconhecerei abertamente entre as nações, e ao teu nome cantarei louvores. E ele diz também: alegrem-se nações com o povo dele. E ainda, louvem a Jeová, todas as nações, e que todos os povos o louvem. E Isaías diz também: haverá a raiz de Jessé, aquele que surgirá para governar as nações. Nele as nações basearão a sua esperança. Que o Deus que dá esperança encha vocês de toda alegria e paz, por meio da sua confiança nele, para que transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Pessoalmente, estou convencido quanto a vocês, meus irmãos, de que vocês mesmos também estão cheios de coisas boas, cheios de todo conhecimento e de que podem aconselhar uns aos outros. No entanto, eu lhes escrevi com bastante franqueza sobre alguns pontos para que vocês se lembrem deles novamente. Faço isso por causa da bondade imerecida que me foi concedida por Deus para que eu fosse servo de Cristo Jesus a favor das nações. Estou ocupado na obra santa das boas novas de Deus, a fim de que as nações sejam uma oferta aceitável, santificada com o Espírito Santo. Portanto, tenho motivo para me orgulhar em Cristo Jesus no meu serviço a Deus. Pois não me atreverei a falar de coisa alguma, a não ser daquilo que Cristo realizou por meu intermédio para que as nações fossem obedientes. Ele agiu por meio das minhas palavras e ações, pelo poder de sinais e milagres, e pelo poder do Espírito de Deus. Assim, desde Jerusalém e por todos os lados, até o Ilírico, preguei cabalmente as boas novas a respeito do Cristo. Desse modo, fiz o possível para não declarar as boas novas nos lugares onde o nome de Cristo já fosse conhecido, a fim de não construir sobre o alicerce de outra pessoa. Mas, assim como está escrito, aqueles que nunca tiveram notícia sobre ele verão, e os que não tinham ouvido entenderão. É por isso que fui muitas vezes impedido de ir visitar vocês. Mas agora não tenho mais território virgem nestas regiões e, por muitos anos, estou ansioso de ir visitá-los. Por isso, quando eu viajar para a Espanha, espero vê-los e ser acompanhado por vocês parte do caminho, depois de primeiro ter desfrutado um pouco a companhia de vocês. Mas no momento, estou de partida para Jerusalém, a fim de servir os santos. Pois os irmãos da Macedônia e os da Acaia partilharam de boa vontade suas coisas, fazendo uma contribuição para os pobres entre os santos em Jerusalém. Sim, eles fizeram isso de boa vontade, e de fato eram devedores deles. Pois, se as nações participaram das coisas espirituais deles, elas também têm o dever de servir a eles com suas coisas materiais. Assim, depois que eu tiver terminado de fazer isso e tiver entregado a eles essa contribuição em segurança, partirei para a Espanha e visitarei vocês no caminho. Além disso, sei que, quando eu for visitá-los, chegarei com uma plena medida de bênçãos de Cristo. Eu os exorto, irmãos, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo e por meio do amor do Espírito, que vocês se esforcem comigo em orações a Deus por mim, para que eu seja livrado dos descrentes na Judéia e para que meu serviço a favor de Jerusalém seja bem aceito pelos santos. Assim, pela vontade de Deus, eu os visitarei com alegria e serei reanimado junto com vocês. Que o Deus que dá paz esteja com todos vocês. Amém. Capítulo 16.
Apresento-lhes a nossa irmã Febe, que é ministra da congregação em Cencreia, para que vocês a acolham no Senhor de um modo digno dos santos e lhe deem toda a ajuda necessária, pois ela mesma também se mostrou defensora de muitos, de mim inclusive. Transmitam minhas saudações a Prisca e Áquila, meus colaboradores em Cristo Jesus, que arriscaram o próprio pescoço por mim, e a quem não somente eu, mas também todas as congregações das nações somos gratos. Saudações também à congregação que se reúne na casa deles. Saudações ao meu amado Epêneto, que é um dos primeiros frutos da Ásia para Cristo. Saudações a Maria, que trabalhou arduamente a favor de vocês. Saudações a Andrônico e a Júnias, meus parentes e companheiros de prisão, que são homens bem conhecidos pelos apóstolos e estão em união com Cristo há mais tempo do que eu. Transmitam minhas saudações a Amplíato, meu amado no Senhor. Saudações a Urbano, nosso colaborador em Cristo, e também ao meu amado Estaques. Saudações a Apeles, o aprovado em Cristo. Saudações aos da casa de Aristóbulo. Saudações a Herodião, meu parente. Saudações aos da casa de Narciso que estão no Senhor. Saudações a Trifena e Trifosa, mulheres que trabalham arduamente no Senhor. Saudações à nossa amada Pérside, pois ela tem trabalhado arduamente no Senhor. Saudações a Rufo, o escolhido no Senhor, e a mãe dele, que é também minha. Saudações a Asíncrito, Flegonte, Hermes, Pátrobas, Hermas e aos irmãos que estão com eles. Saudações a Filólogo e Júlia, Nereu e sua irmã, e Olimpas, e a todos os santos que estão com eles. Cumprimentem uns aos outros com beijo santo. Todas as congregações do Cristo mandam saudações a vocês. Eu os exorto agora, irmãos, a ficar atentos àqueles que causam divisões e dão motivos para tropeço, contrariando os ensinamentos que vocês aprenderam. Afastem-se deles. Porque homens como esses não são escravos de Cristo, nosso Senhor, mas dos seus próprios desejos, e, com conversa suave e bajulação, seduzem o coração dos ingênuos. A obediência de vocês se tornou conhecida por todos, e eu me alegro por sua causa. Mas quero que vocês sejam sábios quanto ao que é bom, porém inocentes quanto ao que é mal. O Deus que dá paz esmagará em breve a Satanás debaixo dos pés de vocês. Que a bondade imerecida do nosso Senhor Jesus esteja com vocês. Timóteo, meu colaborador, manda-lhes saudações, e também Lúcio, Jasão e Sosípatro, meus parentes. Eu, Tércio, que escrevi esta carta, mando-lhes saudações no Senhor. Gaio, que hospeda a mim e a toda a congregação, envia saudações a vocês. Erasto, o tesoureiro da cidade, envia-lhes saudações, e também Quarto, irmão dele. Aquele que pode fazê-los firmes, de acordo com as boas novas que eu declaro e com a pregação sobre Jesus Cristo, segundo a revelação do segredo sagrado que foi mantido em silêncio por tempos de longa duração, mas que agora foi revelado e dado a conhecer entre todas as nações por meio das escrituras proféticas, de acordo com a ordem do Deus eterno, para promover a obediência pela fé, a Deus, que é o único sábio, seja dada a glória por meio de Jesus Cristo para sempre. Amém.